Ele é o Senhor. A sua glória enche este lugar. Não existe nenhum nome mais exaltado do que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos e nós declaramos a grandeza do nosso Senhor neste lugar, e pedimos que Ele receba isso como uma expressão de louvor e adoração desta igreja àquele que se assenta no trono e governa poderosamente hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podemos assentar, que Deus abençoe vocês. Obrigado, meus queridos irmãos. O texto que nós acabamos de ler é uma doxologia, ou seja, é um momento em que alguém inspirado por Deus, como o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem é este autor desta carta, nós sabemos que ele foi inspirado por Deus, e ele começa uma carta de uma forma diferente. Normalmente as cartas começam com uma apresentação. Por exemplo, as cartas de Paulo começam dizendo: o apóstolo Paulo, a igreja tal, na companhia dos irmãos, aqui, saudações. Mas o escritor aos Hebreus inicia a sua carta apresentando o propósito dela. A carta aos Hebreus é a carta que apresenta a supremacia da pessoa de Cristo Jesus sobre todas as outras coisas. Nós veremos neste prólogo uma parte disso, mas a carta toda vai apresentar o Senhor Jesus como sendo superior aos anjos, como sendo superior ao próprio Moisés, aquele a quem os hebreus viam como grande líder daquela nação. A respeito deste homem, a palavra diz que ele era um profeta poderoso em obras, em feitos. Deus deu a ele as tábuas da lei e todas as outras ordenanças, aproximadamente 500 ordenanças, nós encontramos ali nos livros do Pentateuco. O Senhor é superior ao próprio Josué, que entrou na terra prometida. Ele é superior ao sacerdócio da família de Arão. Ele é superior aos sacrifícios. Ele é superior a tudo. Esta é a carta que apresenta a supremacia de Cristo. E eu gostaria de tratar deste tema, que é um tema da nossa teologia. Nós cremos que o centro do culto é a pessoa de Cristo. Muitas pregações são feitas com o homem no centro, mas esta igreja entende, a partir da sua teologia das Escrituras, que Cristo é o centro de toda a história e é o centro da igreja. Nós nos encontramos aqui aos domingos para celebrar a centralidade de Cristo, para render a Ele louvores e adorações. Eu sei que Deus devolve para conosco das suas bênçãos, e Ele nos enche desta presença gloriosa, e nós saímos aqui enriquecidos, às vezes energizados, com uma canção como essa, né, que termina exaltando o nome do Senhor, mas nós também nos sentimos tocados por ela. Mas esse não pode ser o nosso propósito. Nosso propósito deve ser conhecer mais e mais a pessoa de Cristo Jesus. Eu gostaria de tratar a partir deste texto hoje, falando uma das características da pessoa de Deus revelada no seu Filho Jesus Cristo. E nós vamos ver algumas coisas a respeito da obra, da pessoa de Cristo e daquilo que Deus espera de nós a partir do momento em que entendemos isso. Por quê? Esse texto começa dizendo assim que Deus falou. A fala é uma qualidade que Deus dá aos seres humanos. Papagaio fala, mas ele não pensa no que fala. Ele não raciocina, ele não estabelece ali uma linha lógica nas suas falas. Ele só imita um som que nos lembra algumas palavras que nós, sim, pensamos e dizemos. A fala é uma qualidade divina, dada aos homens. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, compartilhou com a humanidade
na imagem e semelhança que só Deus possui, Ele nos dá então a capacidade de falarmos. E o texto começa dizendo que Deus falou. Nós somos cercados por vozes. Perceba que o mundo é um mundo cercado por vozes. Às vezes o mundo é até barulhento, demais. E a nossa cabeça, às vezes, ela tem ali uma ressonância de muitas vozes. Há vozes dizendo, por exemplo, que nós devemos desejar isso ou aquilo. Você lembra do Shoptime? Eu não sei nem se existe ainda, né? Aquele canal de televisão, a parabólica, que dizia, você precisa disso. Aí era alguma coisinha lá que para cortar legumes, e aquilo era colocado de uma forma que parecia que era realmente necessário aquilo lá. Primeiro usada, quebrava o bendito do utensílio. Lá ia a gente de novo para a velha e boa faca, né? Cortar ali as coisas. Tem um canal de TV que também vende joias, né? Você precisa disso, você precisa daquilo, você deve desejar isso. Existem vozes dizendo isso. Existem vozes que dizem o que nós devemos temer. Existem vozes dizendo o que nós devemos buscar como objetivo da nossa vida. Existem vozes dizendo a nós o que nós devemos valorizar, colocar em primeiro lugar na nossa história, na nossa vida, no nosso procedimento. Meus irmãos, existem vozes que prometem segurança, conforto, uma nova experiência. Essas vozes chegam às vezes pelas telas, dizendo para nós como nós devemos ser como pessoas. Outras chegam através da cultura. Vocês percebem como a cultura é algo que se está sempre repetindo? Essa semana passada eu coloquei uma calça e a minha filha falou, nossa pai, você está estiloso com essa calça aí. A calça que eu sempre usei, meu modelo que eu uso 40 anos, aquele estilo make bag, né? Não sei como é que chama hoje, mas ela é mais folgadinha em cima, mais ajustadinha na perna, mas agora voltou a usar. Antes era daqui a pouco tem uma calçona larga, aquelas anos 60, anos 70, boca de sino. Agora como é que chama? É um outro nome, flare, né? Não é isso? Moda. Ela diz, agora é isso que você tem que fazer, agora é aquilo. Vozes. Nós somos cercados por vozes que dizem a nós como nós devemos viver a nossa vida, experimentar a cultura, e algumas dessas vozes nascem do nosso próprio coração, dizendo para nós, nós precisamos ser isso, nós precisamos encontrar isso, nós precisamos buscar isso. Vozes, o mundo está cheio de vozes. A minha pergunta a você é, que voz você tem ouvido? Porque certamente você está ouvindo alguma voz. Alguns dizem, são vozes da minha cabeça. É verdade, algumas delas são da sua própria cabeça. Mas certamente, alguma voz está sendo dita para você. O problema não é que o mundo apresenta esse tanto de voz. O problema é que frequentemente nós ouvimos todas as vozes com uma enorme atenção e não damos a atenção devida à voz de Deus que fala conosco. Eu quero, a partir desta proposição, apresentar aqui que a grande questão deste prólogo da carta aos Hebreus é que Deus fala a respeito de Cristo. E o fato de ouvirmos a respeito desta pessoa, a partir da voz de Deus, vai exigir de nós uma resposta. Como é que nós responderemos àquilo que Deus fala a respeito da pessoa do seu Filho e do que Ele é diante de todas as coisas? Nós acabamos de cantar, Ele é exaltado nos céus. Mas será que Ele é exaltado também na nossa vida? Será que esta palavra de exaltação que nós acabamos de cantar é definitivamente a nossa vida cotidiana como cristãos? Por isso, eu quero trazer a pessoa do Senhor Jesus para o centro do nosso momento de exposição das Escrituras e propor da seguinte maneira para seguirmos aqui. Deus falou definitivamente em seu Filho.
Por isso nós devemos ouvi-lo, confiar na sua obra de redenção e viver debaixo do seu governo. Deus falou definitivamente em seu Filho. Devemos ouvi-lo, confiar na obra que ele realizou, na obra da redenção e viver debaixo do seu governo. 3 razões, então, são apresentadas aqui para que nós reconheçamos a supremacia de Cristo. A primeira, versículo 1 até a metade, a parte B do verso 2 nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus falou de modo definitivo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por que isso, meus irmãos? A primeira grande declaração da carta aos Hebreus, então, é que Deus está aqui tomando uma iniciativa, novamente, assim como no início de todas as coisas, como registra o primeiro versículo, como nós conhecemos nas Escrituras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a primeira ação de Deus, e disse Deus. Novamente, Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está se comunicando. Esta é uma qualidade da divindade. Deus fala comigo, Deus fala contigo. Deus fala com a humanidade através da obra da criação, através do seu poder que está revelado nas coisas que foram criadas. Elas são muitas vezes uma linguagem invisível aos olhos, mas plenamente compreensíveis aos olhos humanos. O problema é que nós fechamos os nossos ouvidos para aquilo que Deus está falando. Nós fechamos a nossa percepção de interpretar o que Deus fala, mas o texto está dizendo que Deus outrora falou muitas vezes, de muitas maneiras. Ele falou através dos profetas, ele falou através de Moisés, ele falou através da própria obra da criação, ele falou através de manifestações teofânicas, da sua própria personificação divina. Mas agora ele está novamente falando, mas ele fala através do Filho. Que tipo de linguagem é essa? Meus irmãos, esta é uma linguagem direta de Deus com a humanidade. O Senhor Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade. Até a pessoa de Cristo, muitas outras vozes foram ditas. Muitas outras formas de comunicação foram usadas por Deus. Os profetas foram uma delas. A lei, os rituais, os dias, os sacrifícios, era uma outra linguagem. Deus estava falando através dessas coisas. Nas cerimônias, Deus falando. As tábuas da lei, linguagem direta de Deus, Deus falando. Os profetas vieram anunciando o juízo, anunciando a volta, o Messias, o livramento. Era Deus falando com a humanidade. Quando nós olhamos uma manhã ensolarada e vemos ali o sol nascendo, belíssimo, é Deus falando conosco. Sabe aquele final de tarde que o céu fica meio rosado? Aquela imagem meio azul, meio rosa, que nenhum pintor é capaz de reproduzir, porque está sendo sempre modificado, as cenas, né, estão sendo modificadas. Deus falando conosco, mas o texto está dizendo que a última voz de Deus para com a humanidade é o seu Filho Jesus Cristo. Por que isso, meus irmãos? Porque o Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus, o reino anunciado pelo Senhor Jesus, é a última oportunidade para que alguém ouça e se submeta à voz de Deus. Depois disso virá o juízo. A voz que virá depois é a voz do justo juiz assentado no trono. Deus fala de forma progressiva nas Escrituras, mas culminantemente, definitivamente, na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. O contraste, então, aqui não é que os profetas eram uma voz de engano, como nós ouvimos, vozes que nos enganam, e que Cristo é a voz da verdade. Não, esta é a forma como Deus escolheu revelar-se a nós. Ele revelou-se progressivamente. São coisas que foram sendo encaixadas,
E à medida que Deus ia se revelando, o quadro todo foi sendo completado. Deus estava construindo ao longo da história uma estrada. E essa estrada nos conduzia a um ponto final. E o ponto final é Cristo. Tudo que Deus fez ao longo de toda a história das Escrituras era para que nós chegássemos à pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, quando tudo estava pleno, completo, veio o Senhor. O contraste então não é entre o erro e a verdade, aqui está entre a preparação e o cumprimento. Deus fala então de forma definitiva na pessoa do seu Filho. Veja o que diz João no seu Evangelho, capítulo 1, verso 18. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa era a ideia da progressividade. Deus se revelaria plenamente na pessoa do seu Filho. Ainda em João, capítulo 14, verso 9, a resposta do Senhor Jesus a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Essa é a revelação. O texto das Escrituras está afirmando que o Filho tornou o Pai conhecido. É a glória de Deus que está sendo revelada, não mais numa linguagem ilustrativa, não mais num modelo que pode ser compreensível. Não é mais a sarça ardendo, falando com Moisés. Não são mais as cerimônias no tabernáculo, revelando ali a obra da redenção, a morte do nosso Senhor Jesus. Não, agora é o próprio Filho, que assumiu uma figura humana, e vem então para trazer a última palavra de Deus para a humanidade. E por que a última? Porque o texto diz assim: nos últimos dias tem nos falado pelo Filho. Esta linguagem é uma linguagem escatológica. A ideia de últimos dias é exatamente a inauguração do fim dos tempos. Nós conhecemos a história, muitas vezes ela é tida como algo cíclico. Tudo se repete, é verdade. O próprio Salomão vai dizer que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo é repetido. O que foi ontem vai ser hoje de novo, e amanhã vai se repetir, em algum momento volta. É igual a moda. Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco é calça listada. Tem alguns de nós que não podem usar roupa listada. Os magrinhos não combinam com roupa listada. Lembra da música? Que o sujeito era magro que dava dó? Vocês não vão lembrar, vocês são muito jovens. O paletó listado era de uma lista só. É a tônica da música. Mas Jesus entrou no meu deserto, diria o Janires, que é o autor dessa música, e mudou o meu coração. Vocês não vão saber disso, vocês são muito jovens ainda. Mas a moda muda, o tempo muda, nós mudamos. A impressão que temos é que as coisas são cíclicas, mas o que nós aprendemos nas Escrituras é que há um princípio para todas as coisas na história como conhecemos. E há também um final já determinado por Deus. E este final teve o início na encarnação do Filho de Deus. Este é o período escatológico, das últimas coisas. E o escritor aos Hebreus está dizendo: tudo que foi dito antes preparava este momento final. Agora, nestes últimos dias, o Pai não fala por intermediários, Ele fala pelo próprio Filho. É Cristo quem fala com a igreja. É o sangue de Cristo que comunica o Evangelho a nós. É esta realidade de presença gloriosa de Deus que nós experimentamos. Esta é a voz que nos chama a atenção, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a voz que nos diz: vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a voz que diz: eu voltarei para buscar vocês. Esta voz que a igreja deve dar ouvidos, no Monte da Transfiguração, diante de Moisés e Elias, representando ali toda a lei e todos os profetas, o próprio Antigo Testamento, a voz que se ouviu do alto, não foi: ouçam Moisés, ouçam Elias, não, aí está o meu filho amado, a ele ouvi,
É a Cristo que nós devemos ouvir. Quando Deus se comunica conosco na pessoa de Cristo, Ele está nos chamando a atenção pela última vez. E depois disso, virá a prestação de contas. Se você acredita nisso ou não, não faz diferença para Deus. Deus não tem um problema existencial, porque nós dizemos assim, eu não creio em Deus. Esses são aqueles deuses do Olimpo, lá da mitologia grega. O nosso Deus é um ser que se supre na sua própria existência. Ele é o Deus que pode todas as coisas, e Ele está dizendo, nestes últimos dias, eu estou falando através do Filho, do meu Filho. Meus irmãos, nós devemos parar para ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Muitas vezes nós desejamos ouvir a Deus, é verdade, mas nós não levamos o que nós ouvimos de Deus a sério, porque nós queremos ouvir algumas coisas que Deus possa dizer a nós, segundo o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas inquietações. É possível para um cristão desejar direção divina e ao mesmo tempo viver negligenciando as Escrituras. Ele deseja que Deus guie os seus passos, mas ele não obedece a palavra, ele não obedece os mandamentos, ele vive como vivem os ímpios, que não têm Deus, que não creem em Deus. É possível procurar respostas extraordinárias para o nosso dia a dia, enquanto ignoramos mandamentos claros, dados pelo Senhor Jesus. Nós queremos um mistério, mas aquilo que está claro, revelado diante de nós, não, isso aí não é muito importante para mim. Sabe por quê? Porque o nosso coração é um coração enganoso e muitas vezes rebeldes à palavra de Deus. Mas o que Deus está dizendo aqui, não é que nós devemos pedir para que Deus confirme os nossos planos simplesmente. O que nós devemos é dizer, Senhor, eu quero estar debaixo do Teu governo para a minha vida. Nestes últimos dias, tem falado a respeito da vida, da história, do fim, da justiça, do juízo, através do seu Filho. Isso nos leva a um segundo ponto aqui. Assim como Deus falou definitivamente através do Filho, Deus também revelou no Filho a sua própria glória. Veja o que o texto vai nos apresentar aqui, pelo menos 5 características da divindade, dadas à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o texto, diz assim: nestes últimos dias, verso 2, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é não qualquer pessoa, Ele é o próprio herdeiro do Pai. O texto afirma que Cristo é o herdeiro de todas as coisas e foi através dele que tudo foi criado. A linguagem aqui então do escritor está sendo expandida. A cristologia, a imagem de Jesus está sendo ampliada. Ele nos leva então da história da revelação, de quando Deus começou a falar no início das coisas, a um momento na eternidade. Ele é o Filho eterno. E foi a partir dele que o próprio universo foi criado. Aquela palavra que foi dada aos profetas agora, ela é colocada um pouco de lado, e o que Deus coloca no foco, o canhão seguidor em cima de Cristo, apresenta a glória do Filho. E como é que ele apresenta esta glória? 5 características. Ele diz: o Filho é o herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Cristo. Sabe quando Satanás tentou o Senhor Jesus, apresentando os reinos deste mundo, e disse a ele: eu dou tudo para você, você só precisa prostrar-se e adorar-me, mais nada. Para que esforço? Para que luta? Para que sofrimento? Você só precisa me dizer, eu quero. Este era o engano. Tudo já pertence a Jesus. Ele é o herdeiro do Pai. Ele veio para ser humilhado, é verdade, para estar sujeito à maldade da humanidade, para pagar um preço de sangue em favor da igreja, verdade, mas não porque ele estivesse conquistando algo, ele estava comprando para Deus, a igreja redimida, mas tudo já pertence a ele. E o texto está dizendo de forma clara, ele é o herdeiro do Pai, de todas as coisas, tudo pertence a ele.
O Salmo número 2 vai apresentar o Messias recebendo as nações por herança. Efésios 1, versos de 20 a 22 nos diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ele, o Pai, o poder de Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Este é o Filho de Deus. Ele não é qualquer pessoa. A herança do Filho inclui tudo que Deus criou. Toda a existência está debaixo da posse, da propriedade daquele que é o herdeiro de todas as coisas, Jesus Cristo. Jesus não precisa de nada que nós possamos dar a Ele. Nós damos, porque tudo pertence a Ele. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós simplesmente reconhecemos que todas as coisas pertencem a Deus. Segunda característica do Filho: por meio do Filho, Deus fez o universo. O texto vai dizer que foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Cristo não começou a existir em algum momento na história, é isso que o texto está dizendo. O Filho entrou na história, de fato, assumindo uma figura humana, encarnando-se, nascendo em Belém, lá na Judéia, do ventre de uma jovem virgem, como ensina as Escrituras, gerado pelo Espírito Santo de Deus, um ser santo, um ente santo, nascido para reinar. Mas ele já existia na eternidade, ele é o Verbo eterno. Ele é o ser encarnado do Deus da eternidade. E por isso João declara: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não foi feito em Belém da Judéia, e nem no ventre da Maria. Ali nasce o Messias, o homem sofredor, o servo de Deus. Mas este Jesus, a quem a igreja serve, ele é o Deus da eternidade. Cristo não pertence à categoria das coisas criadas. Por quê? Porque ele é o agente da criação. Foi ele quem criou todas as coisas. Em terceiro lugar, o Filho é o resplendor da glória de Deus. A ideia de resplendor aqui não é que Cristo simplesmente reflete a glória de Deus. Moisés fez isso. Ao descer do monte, o rosto daquele homem brilhava, era a glória de Deus. Ele havia contemplado ali, mesmo que por uma fenda na rocha, a glória de Deus. Aquilo foi suficiente para ele se tornar uma lâmpada. Ele era um LED desse aqui, né? Andava e as pessoas não podiam olhar para a glória que estava no rosto daquele homem, a ponto de ele ter que botar um véu. Isso é refletir a glória de Deus. Nós refletimos a glória quando obedecemos aos mandamentos. Quando nós vivemos e o mundo fala: nossa, como vocês são um povo diferente. Essa é a glória de Deus. Por isso nós somos chamados de luz do mundo. Mas Cristo não simplesmente reflete a glória, Ele é o resplendor da glória. A lua reflete a glória do sol, a sua luz. Mas o sol emana de si mesmo essa luz. O texto está dizendo que Jesus não é um satélite, um espelho. Ele é a própria fonte de luz. O Filho manifesta a glória que pertence ao próprio ser da divindade. Não há então separação entre a glória de Deus e o resplendor do Filho. O Filho é este que vive eternamente e eternamente manifesta a glória perfeita, divina. Quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos num bom homem muitas vezes, num homem sábio, em alguém corajoso que pagou o preço, foi para a cruz. Mas esse texto está nos dizendo, assim como tantos outros, a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus, que Ele é mais do que isso. Ele é o Filho de Deus que se encarnou, e Ele possui glória própria, a glória da divindade. Por isso o texto está afirmando categoricamente: Ele é o resplendor da glória do Pai. O texto segue, em quarto lugar, vai nos dizer que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Não é uma cópia da Shem, não é uma imitação, um esboço,
um rascunho. Ele é a própria pessoa de Deus, assumindo ali a natureza humana, e nem isso fez com que ele perdesse a sua glória. As duas naturezas, a divina e a humana, combinam exatamente de maneira harmoniosa, uma não anula a outra. Ele não deixa de ser Deus, porque assumiu a figura humana, ele continua sendo Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Aquele povo que andou com Jesus, comeu com ele, viu o Senhor Jesus transpirar, viu o Senhor Jesus precisar procurar ali. Desculpa aqui aqueles que nunca pensam em Jesus assim. Um dia minha filha falou: papai, Jesus fez cocô? Falei: fez, filha, fez, como qualquer criança, igual você aqui, né? Jesus foi um ser humano, plenamente humano, mas ele é também na eternidade aquele que é plenamente divino. As duas naturezas, de forma perfeita, harmoniosa, sem confusões, coexistem no mesmo Deus-homem, na mesma pessoa de Cristo Jesus, as duas naturezas. Mas nós costumamos ver Jesus como aquele sofredor da cruz, aquele bom homem que nos deu bons conselhos, que foi um exemplo de amor. Esse não é o Deus da eternidade. O escritor aos Hebreus está chamando a atenção da igreja para a verdadeira realidade de Cristo hoje. Aquele que se assenta no trono não foi colocado ali por nada menos do que o seu próprio merecimento. Ele é o Deus que se despiu da glória e se fez homem, mas ele nunca perdeu a sua glória. Ele abriu mão de ser o Deus da glória em favor dos homens pecadores como nós. Mas ele continuou sendo sempre a expressão exata do ser de Deus. Em quinto lugar, o texto vai nos dizer que o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo, ele não criou o universo, como diz o texto, deu uma cordinha e depois soltou: agora sigam por conta. A palavra está dizendo que o sustento dessas coisas está em Cristo. Se Cristo não as sustenta, elas não existem. Quando eu li esse texto uma vez, ficou aí na minha cabeça assim: por que Deus não deixou de sustentar Satanás, né? Porque se a existência de Satanás depende do sustento de Deus, porque é Ele que sustenta todas as coisas. Porque Deus tem um plano com aquela criatura infeliz, miserável, que já foi derrotado na cruz, na ressurreição. Mas isso revela que muitas vezes o plano de Deus para sustentar a sua própria criação foge à nossa compreensão. Como é que os astros não se trombam aí nas órbitas? Como é que nós, que podemos ter N possibilidade de sofrer ali uma queda de um meteorito que botaria em extinção a humanidade inteira, ainda permanecemos, é sempre por um fio, não é? Aqueles filmes de tipo Armagedon lá do Bruce Willis, é sempre por um fio, alguma coisa acontece. Nós não precisamos viver preocupados com isso. Alguns se preocupam, mas você não acorda de manhã, gente, será que hoje vai cair um asteroide? No máximo uma chuva de granizo, né? Nós não nos preocupamos com isso. Por quê? Porque nós de alguma maneira sabemos que todas as coisas estão sendo sustentadas por Deus, e o dia que Deus tirar a sua mão, tudo vai vir abaixo. Os astros, como disse o apóstolo Pedro, se desfarão abrasados. Não é porque Deus perdeu o controle, é porque Deus decidiu fazer daquela maneira. Mas enquanto isso, o texto está dizendo que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus então identifica o Filho como aquele cuja a sua poderosa mão mantém todas as coisas funcionando como elas estão. Isso significa, meus irmãos, que a estabilidade final da vida, da nossa vida, da história como nós conhecemos, não está no nosso controle. Está no controle do Deus que sustenta todas as coisas. Você acorda de manhã, você não tem que estar preocupado com o controle do mundo.
Deixa para aquele que governa controlar a história. Cuide da sua vida diante desse Deus. Controle os seus desejos pecaminosos e abandone uma vida que envergonha o Evangelho. Controle os planos da sua vida de forma que eles agradem e glorifiquem a Deus, mas deixa que o Deus que sustenta todas as coisas controle a história. Você já parou para pensar quantas vezes a gente fica tentando controlar a nossa própria história? Olha para trás, olha para a sua história. 90% do que você é hoje você não planejou, você nem pensou em ser. E os 10% que você conseguiu executar, alguns bons por cento aí, é coisa que você se arrependeu e não gostaria de ter feito. Deus controla todas as coisas. Nós tentamos sustentar esse nosso universozinho pequenininho, nossa saúde, nossa reputação, o nosso futuro. Planejamento é necessário, eu já preguei sobre isso aqui, mas o que o texto está dizendo é que o sustento de todas as coisas está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus amado. Em último lugar, Deus estabeleceu o Filho como nosso purificador e Rei Supremo. Veja o que diz o verso 3. Ele, que é o resplendor da sua glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele veio com uma missão. A encarnação teve um propósito. Veio nos revelar o amor do Pai. Porque Deus amou este mundo. E aqui a palavra mundo no Evangelho de João tem pelo menos 3 aspectos. Tem mundo cosmos. Tem mundo pessoas. E tem mundo cultura. A forma como a conduta das coisas vão. A forma como as pessoas entendem a realidade da vida sem Deus. Na carta de João vai dizer, não ameis o mundo. O que ele está dizendo? Não é as pessoas do mundo, eu vou odiar o mundo. Eu vou ser um cara que odeia, não gosta do mundo. Não, ele está dizendo a cultura do mundo, a mundanidade, a ideia de uma vida fora da vontade de Deus. Mas Deus amou o mundo, as pessoas do mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, a obra de Cristo. Ela se inicia na vontade de Deus, em dar o seu Filho, e a encarnação é o início dela, mas ele veio com um propósito inicial, ele veio estabelecer-se como o nosso purificador. Do quê? Do que ele tem que nos purificar? Da nossa sujeira, do nosso pecado, porque só existe um elemento no universo inteiro, na história toda, capaz de limpar pecados. Detergente limpa gordura, tira sujeira. Alguns produtos vão mais a fundo, sujeiras mais difíceis de serem tiradas, mas o pecado, só o sangue de Cristo pode limpar. Depois de ter feito a purificação dos pecados da igreja, ele assentou-se à majestade, à direita de Deus, nas alturas. E é de lá que ele controla e governa todas as coisas. O Cristo da igreja não é um serviçal do seu povo. Não é aquele ser a quem nós buscamos quando queremos alguma coisa, quando precisamos de algo. O Cristo da igreja é o ser que se assentou no trono de glória e de onde ele está governando todas as coisas. Cristo entrou em sua criação, se revelou como resplendor da glória divina, cumpriu o propósito da sua encarnação, fez a purificação dos pecados, mas agora ele está sentado na majestade, no lugar mais alto que se pode existir, não só nesta vida, não só neste mundo, mas no vindouro. Esta é a centralidade do culto da igreja. Quando nós cantamos, Ele é o Senhor, sua verdade para sempre vai permanecer reinando. Terras, céus, proclama o seu grandioso nome. É isso que nós estamos dizendo. Nós cremos neste Jesus. Não é o Jesus que as pessoas buscam para barganhar alguma coisa. Vou fazer aqui um voto e Jesus vai me ajudar a alcançar aquilo. Meu irmão, isso aí é coisa de patuar. Isso é coisa de macumba.
A igreja deve se colocar debaixo do senhorio do Senhor e perguntar a Ele o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que a minha vida seja, qual é o desejo do Senhor para a minha vida. Viver Jesus como centro da nossa vida significa que nós nos sujeitamos à vontade dEle, porque Ele é este que se revelou como a imagem perfeita de Deus e está sentado num trono de glória. Ele não é só mais um caixa de banco, Ele não é uma dispensa de suprimentos, Ele não é um remédio que eu busco para curar algum tipo de ferida na hora que a dor aparece. Ele deve ser o centro da minha vida, porque Ele é o centro da história e porque Ele é o centro do universo. E nós só existimos porque Ele teve a vontade soberana de nos criar. E nós vamos continuar permanecendo aqui até o momento que Ele vai falar: chega. O dia que Deus fechar a torneirinha do oxigênio, você vai estar de frente com Deus, prestando conta da sua vida. Você não pode acrescentar um segundo à sua história de vida que Deus já não tem escrito para ela. Mas nós vivemos como seres arrogantes demais. Até mesmo na igreja nós cantamos, mas nós não percebemos que este Filho, que cumpriu toda a obra, está sentado no trono. Jesus não é um serviçal da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Ele não é só mais parte do culto, Ele é o centro do culto. Ele não está aqui para causar arrepios, Ele está aqui para exercer autoridade sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele se assentou, porque a sua oferta foi recebida por Deus, e a obra expiatória foi realizada, mas o Filho está entronizado como Rei, e deste trono Ele não sairá, porque Ele é o Deus eterno e soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, o texto termina dizendo que o Filho é superior aos anjos, e Ele está ali assentado. E o texto vai seguir mostrando a superioridade de Cristo. E como disse, a carta toda está se ocupando em mostrar como Jesus é superior a todas as coisas. Mas eu comecei dizendo que este Deus falou conosco. A voz deste Deus ecoa ao longo da história. E um dia ela fez sentido para nós. E ela também falou aos nossos ouvidos e abriu os nossos olhos espirituais. Ele falou com o nosso coração direto a respeito da sua majestade, da sua obra, do seu sacrifício, do seu poder. E Ele nos fala hoje, a partir dos seus mandamentos e das suas promessas, que nós devemos viver para Ele. Esperar por meio dEle que todas as coisas sejam cumpridas na nossa vida. E devemos desejar a sua volta, para que o seu reino seja pleno entre nós. Hebreus começa falando de Deus. Deus falou. E termina dizendo que o Filho está reinando. Entre uma parte e outra, entre uma declaração e outra, nós encontramos Deus falou no Filho, Deus mostrou sua glória no Filho, Deus criou e sustenta todas as coisas pelo Filho, Deus realizou a purificação por meio do Filho, e Deus entronizou o Filho acima de todo o poder, e é de lá que Ele está governando a nossa vida. Agora eu posso ser alguém que responde a esta voz em obediência a este Senhor, ou eu posso ser alguém que responde a essa voz em rebeldia àquele que está no trono. Como você tem respondido à voz de Deus? O que da voz de Deus tem te chamado a atenção? Quando você busca que Deus fale contigo, o que é que você está procurando em Deus? Um shoptime? Um coach que vai te trazer algum tipo de entusiasmo para a vida? Um horóscopo santo, buscando como é que vai ser o seu dia? Ou você está procurando mandamentos para obedecer? Promessas, nas quais você pode confiar,
promessas que Deus deu e irá cumprir na sua vida. Que tipo de voz você tem ouvido? O que você tem dado atenção? Meus irmãos, Deus está falando conosco. A questão final é: como é que nós respondemos à voz de Jesus na nossa vida? Se você está cansado nessa vida, procurando refúgio, descanso, olhe para o Filho. Ele é o lugar de descanso. Se você está sem rumo, perdido, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está dominado pelo medo, lembre-se, o texto está dizendo que é Ele quem está sentado num trono, na majestade é dele, é de lá que Ele governa todas as coisas. Temer por quê? Se a minha vida está debaixo do cuidado deste Deus. Se você está tentado a esconder-se por causa do seu pecado, confesse, porque Ele veio para fazer a purificação dos pecados. Descanse no sangue de Cristo, peça para que esta sujeira seja limpa. Não se sinta tentado a pagar a própria culpa, esta culpa já foi paga na cruz do Calvário. Mas, acima de qualquer coisa, se você está vivendo segundo as regras deste mundo, segundo as regras do seu coração, pare agora e ouça a voz de Deus, que outrora falou aos pais, pelos profetas, mas hoje, nos últimos dias, tem nos falado através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nós devemos ouvir. Você tem ouvido a Cristo? Você consegue perceber quando Ele está falando contigo? Sabe quando é que nós conseguimos perceber de forma mais clara a voz de Cristo? Quando ela se torna mais habitual para nós. Quando nós tiramos da nossa audição espiritual, das nossas buscas constantes, vozes. Quanto mais eu ouço a voz de Cristo, mais eu a reconheço. No meio de tantas vozes eu sei, esta é a do meu Senhor. Quando as muitas vozes pressionarem você, pare um pouco, preste atenção, porque o Senhor Jesus estará falando contigo, te dando direção, te trazendo uma nova vida, te dando uma promessa clara a respeito de tudo aquilo que Ele tem para você. Não ouça o mundo, não ouça a sua própria mente, não ouça simplesmente o seu coração, ouça Jesus falando contigo nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus dê a nós uma forma de absorvermos esta palavra. Minha função aqui é expor as Escrituras, mas a função do Espírito Santo, louvado seja o Senhor, é aplicá-la ao coração de cada um de nós. Assim como Ele tem feito com o meu coração, eu espero que Ele tenha feito com o seu também nessa noite. A voz de Cristo acalma a nossa alma. Quando eu me coloco nos braços desse Senhor, eu me acalmo. Eu deixo de me preocupar com o amanhã, eu descanso. Este é o descanso que Deus nos ofereceu. Cristo é o descanso para a igreja. Esta é a voz. Às vezes ela sussurra, às vezes ela grita, às vezes ela nos diz algo de forma clara e nós compreendemos. Outras vezes nós precisamos perguntar: Senhor, o que o Senhor está me dizendo? Mas Deus sempre está falando conosco, e Ele falou hoje com a igreja, eu tenho certeza disso. Assim como Ele fala conosco todos os dias. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir que as vozes não tomem a nossa mente de assalto. Nós vamos pedir que Deus nos dê o discernimento, para que nós percebamos a voz de Deus falando conosco. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, ela é poderosa e ela nos traz aquilo que nós precisamos. Nós queremos, ó Deus, absorvê-la como alimento para o nosso espírito nessa noite. Senhor, faz com que esta voz seja clara, nos dê o discernimento, porque ela é espiritual e as coisas espirituais
se discernem de forma espiritual, e nós queremos, ó Deus, percebê-la, mas também compreendê-la. O Senhor falou com a igreja, cada um de nós recebeu de forma particular e individual uma direção, uma palavra de resposta, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. O Senhor se revelou um pouco mais a nós nessa noite. O que nós queremos, Senhor, é que esta voz continue reverberando em nossos corações, e que durante esta semana nós passemos todo o tempo ouvindo ecos desta palavra que nós ouvimos da Tua boca hoje, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco nestes dias. Muitas pessoas aqui ainda não conhecem essa voz. Muitas pessoas aqui já ouviram da palavra, já ouviram através das mensagens pregadas, mas não ouviram a voz do Senhor que fala conosco nessa noite. Eu te peço, Senhor, revela-te a eles como a única voz a quem nós devemos dar ouvidos, a voz do Filho de Deus, o Senhor e Salvador da igreja. É assim, ó Deus, que nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite. Fala com o teu povo, Senhor, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.